já de volta, ao vivo e em cores. É bom demais estar com você, gente. O tema é muito bom hoje. Estamos falando sobre intolerâncias, alergias, enfim. Eu queria perguntar para você. Está aqui o Dr. Juliano Pimentel, nosso médico, mestrado, doutorado, estudioso no assunto, conhecido no mundo inteiro. E é verdade isso porque eu sigo nas redes sociais, ele sabe disso. Hoje a gente tem aluno em todos os continentes do mundo. Tá vendo? Né? É isso que eu estava tentando dizer para você, viu? Então é a sua oportunidade também. Você tem alguma dúvida de algum alimento? Se está na sua geladeira, alguma dúvida, esse alimento, o seu filho, exato, o seu filho vai participar de uma festinha do coleguinha, vai dormir na casa do coleguinha, ele tem intolerância, o que fazer, como orientar? Então é a sua oportunidade de você participar aqui hoje no Vídeo Saúde. Estamos ao vivo pela TV, estamos ao vivo pelo Facebook, então para você também interagir conosco. Vai ser uma alegria também, uma honra receber a sua participação. Doutora, a gente sabe que é uma realidade, né? Ou seja, o senhor tem doença celíaca. Sim. Vai que numa situação experimentou algo para não fazer feio, está lá numa viagem, está lá visitando a vovó, etc. E experimenta isso a pessoa não sabe que tem. E aí? Ó, eu vou dizer o seguinte, você não tem que agradar ninguém. Quem está nesse quesito e tem uma doença, se você tem uma alergia, isso é muito sério. Você não está aqui... Isso é muito sério, eu tô falando, gente. Isso é muito sério. Por exemplo, o celíaco, se ele se contaminar com uma partícula, porque tem linhas que vão falar, não, você pode comer de vez em quando, não vai fazer mal. Toma aquele remédio, toma isso, né? Você vai Prepara ter diarreia, mas vai resolver, você vai ter gases, toma um Lufital, você vai soltar o pum. O ponto não é esse. O ponto que a gente está dizendo é que se você tem um problema genuíno, sério, como alergia, e esse é um dilema das mães com os filhos no colégio, porque a criancinha troca isso, e os colégios eles têm muito cuidado com a merenda, porque o menininho sai oferecendo para o outro. Okay. E tem casos muito sérios de mãe sair pegando o menino e ir para o colégio na hora, para o hospital na hora. Parar tudo, sair do trabalho e pegar. Então é um trabalho sério. Quando ocorre alergia, o especialista, o alergista, o alergologista, como você quiser buscar dentro do meio, falando de forma simples, ele vai precisar passar isso por escrito para você levar para um colégio, peça isso para o médico, ou para o médico que te acompanha, se for o médico da família, você tiver alergia e for comprovado, até um médico clínico geral, ele vai poder te passar isso, falar, olha, meu paciente fulano tem isso, para você levar onde você está, para poder respaldar isso. Agora, em relação à família é o seguinte, gente, literalmente, você não tem que agradar ninguém e você não tem que abrir exceção, porque numa exceção dessa, se você conversar com médicos, é você e sua saúde que está em risco. E se você começa a abrir exceções na educação de uma criança que tem alergia, essa exceção pode virar regra na formação do caráter. E aí essa exceção vira regra para uma coisa que ele coloca a risco à vida. Você acha que ele vai aprender o quê em outras áreas? E se a pessoa não sabe que tem, doutor? Ela aprende da pior maneira, correndo para o hospital. E aí depois vai para o especialista e de lá ele vai fazer uma série de pesquisas para descobrir qual é o componente que está gerando alergia. Mas de repente, eu estou colocando situações, doutor Juliano, a pessoa está lá, passou mal, foi levada às pressas para o hospital, etc. E aí, não, foi o peixe que comeu, foi isso e aquilo. Exato. Aí vai lá e então come outra coisa e foi essa outra coisa. Então, via de regra, o médico quando fizer o atendimento, quando é um atendimento de alergia, ele vai prescrever para ele uma conduta até ele poder chegar no especialista. Mas todo médico que atender um quadro de alergia, indubitavelmente vai estar falando, você precisa de ir num especialista, você precisa buscar alguém para te acompanhar. Porque senão, você vai estar tratando com paliativos, com antihistamínicos, lembra da histamina, aquela substância que quando explode no corpo gera esse problema? Você vai tratando com antihistamínicos sem conseguir definir qual a causa imediata e por isso que você vai passar em um especialista para ver isso. E aí é que está o grande ponto. A maior mágica é essa, gente. Vocês não têm que ter medo de ir no seu médico e falar assim, se você não... Aprendam isso, tá, gente? O médico, ele ama cuidar de gente. E se você falar assim, doutor, tem algum outro colega ou alguma outra especialidade que eu tenha que ir para me ajudar a cuidar desse problema?
Se você não perguntar, muitas vezes ele está no modo automático, ele já tratou ali o que precisa, ele não vai nem tocar nesse assunto às vezes. E aí, essa é a maior importância da gente olhar o ser humano como um todo. Porque quando você pensa num comportamento desse, muitas vezes esse paciente vai ter que ir para o psicólogo. Muitas vezes ele vai precisar de psicoterapia. Muitas vezes, às vezes, dependendo do quadro, ele vai precisar de um psiquiatra no início. E não é estigma de estar maluco, disso ou daquilo. É porque é uma doença que precisa ser abordada de maneira séria e não tem 2 pesos, 2 medidas, porque pode correr risco de vida. E se a pessoa tem um fator hereditário, o cuidado redobra para valer, doutor. Se o pai e a mãe tinham alergia... mas aí já, eu digo assim, se o pai e a mãe já são alérgicos, gato escaldado, ele já fica 10 vezes mais preocupante. Entendi. Porque essas alergias que às vezes passam para os filhos e são dos pais, elas são mais graves. Doutor, eu graças a Deus, eu não tenho nem intolerância, nem alergia, mas eu fico muito reticente, né, é uma experiência particular. Eu tenho acompanhado, tenho ido algumas vezes assim nesses grupos de peregrinação, seja na Terra Santa, seja no Egito, etc. Algumas situações assim, tive o privilégio de ir. Então sempre tem comidas diferentes lá. Tem aqui no buffet, tem comida que você nunca viu na vida, né? Eu fico meio assim, meu Deus, e vai que? Como eu apresento o vídeo de saúde, então eu estou de gato escaldado. Né? Mas eu digo assim, dentro desse contexto, a maioria das exposições que você vai ter nesses ambientes, se você fizer uma alimentação saudável aqui no dia a dia, você já se expôs a condimentos, você já se expôs a alguma coisa. Você não vai se expor a escorpião torrado, que em alguns lugares desses vende. Você não vai se expor a alguns insetos, como grilo frito. E que tá tudo bem. Via de regra, isso normalmente não vai gerar uma alergia imediata. Mas uma coisa muito legal que você citou, quando a gente vai viajar, isso que é muito importante... Fora ou dentro do Brasil também, né? Fora ou dentro do Brasil. Não, mas fora do Brasil principalmente, tá? Fora do Brasil principalmente. Passa no médico. Fala assim, monta um kitzinho de emergência para mim, pelo amor de Deus. Olha que interessante. Eu tô te falando porque qualquer profissional da área de saúde faz isso quando vai viajar. Mas ninguém fala isso. Os médicos, vocês fazem. Todo mundo faz. Médico, dentista, todo mundo que é da área de saúde, que sabe os riscos. E se você já é uma pessoa mais alérgica, normalmente você vai viajar com a cartelinha de antihistamínico e tem uma opção muito bacana, que é você fazer o seu seguro de saúde quando for fazer viagem internacional. Porque dependendo de onde você vai, é bem sério. Isso sim. Doutor, vamos comer. A Patrícia da Mota, de Jaú, São Paulo. Obrigado, Patrícia. Deus te abençoe. Feliz ano novo para você. Gostaria de saber se estresse extremo pode desenvolver intolerância alimentar. Uma carga de estresse. Patrícia. Pati, o negócio é o seguinte, presta atenção. Gostei do Pati. O estresse continuado, o estresse é uma coisa boa. Ele foi feito para a gente sobreviver. O problema é o estresse continuado, como você falou. Isso é um problema sério. Você está se mantendo num nível de estresse crônico e aí o seu corpo não foi feito para ficar sempre no estado de alerta. Quando você entra dentro do estado de alerta, você está consumindo suas reservas biológicas. E você está lançando cada vez mais fatores para poder desencadear algum problema digestivo, algum problema de permeabilidade, algum problema de compulsão de alimentos que você talvez não comeria na quantidade que você está comendo. E essa alteração em fadiga, as pessoas cansadas, fadiga crônica, tá? Uma fadiga crônica é aquela pessoa que está sempre cochilando, que não restaura a saúde. Ela tem mais predisposição a uma série de fatores, não é só alergia. Ela vai ter mais risco de obesidade, de alterações hormonais, de doenças, de baixa de imunidade. E aí, uma das respostas também pode ser essa. Entendi. Doutora Alaide Carvalho da Silva, aqui de Campinas, pertinho de nós. Obrigado, dona Alaide. Deus abençoe. Primeiro, quero dizer que está gostando demais do programa e ela segue o doutor no Instagram, viu? Então ela já sabe que eu sou bravo. E ela está parabenizando demais, está gostando muito de vê-lo aqui. Obrigado, dona Alaide. E ela tem um neto, diz assim, de 9 meses. Ele tem a alergia atópica e a alergia à lactose. Ela pergunta, tem cura? Sendo ele um bebê de apenas 9 meses, é a Laide, doutor, sua seguidora. É a dermatite atópica, que eu acho que ela quis falar. Dermatite atópica, ela deixa a criança cheia de pelotinhas assim no rosto. Os 2 principais fatores que desencadeiam dermatite atópica, e essas crianças normalmente têm maior relação com infecções respiratórias de repetição, relacionada a asma, rinite, uma série de infecções, é o seguinte, presta atenção, Laide. Vai parecer muito radical,
mas você precisa de achar um pediatra que trabalha com medicina integrativa. Porque dentro da medicina vão tratar isso até determinado ponto. Se fosse na época que eu ainda atendia, que eu não era só professor, eu falaria para você, tira tudo que tem trigo, tira tudo que tem leite e por aí vai. Então busque profissionais e além disso, se teste. Gente, a gente está falando de você tirar algum alimento da sua vida. Eu não estou falando de você cortar alguma coisa. Eu estou falando de você testar. Tira 30 dias da vida da criança tudo que tem trigo. Tira 30 dias tudo que tem leite. O que pode substituir, doutor, aí? Não, aí é que tá. Tá. Vamos imaginar que não existisse pãozinho e bolo. Vamos imaginar mais ainda. Que você tivesse de pegar o seu trigo, passar na moenda, que era o único moinho na cidade, deixar seu triguinho lá para moer, no outro dia você fazer o pão, sovar, para consumir no outro dia. Quantas pessoas comeriam pão realmente todo dia? Quase ninguém. E ainda assim, era 400% a menos de trigo. Tudo bem? Se você quer substituir para a criança uma boa alimentação saudável, misturar todas as cores, você pode botar arroz, pode botar feijão, já está com 9 meses, ela está começando a comer o mesmo que adulto. Até 6 meses, alimentação exclusiva, amamentação. Normalmente, as crianças que têm atopia, muitas vezes, elas vieram de uma amamentação com o suplemento, com o leite artificial, porque a mãe às vezes não conseguiu, ou porque teve uma complementação ali porque a mãe não estava produzindo tanto leite, ou por qualquer outro motivo. Mas a amamentação é a principal proteção para o neném. Imunológica, afetiva, em todos os aspectos, tá? Acabou os 6 meses, a introdução, aí começa a parcial. O neném amamenta e come. O que ele come? Comida de verdade, não é porcaria. Não é porque você está tomando Coca-Cola que o neném quer, ele não sabe nem o que é isso. Aí o pai, frustrado, vai lá e dá. É docinho, pronto, acabou. Não, a criança olha para qualquer coisa, até para mosca, você não dá mosca para ela. Ela vê, é foco, ela olha para o que está passando. Toda criança, ela capta tudo que o ambiente entrega. O que acontece é que a projeção do pai sobre o olhar dele quando ele está comendo algo é imaginar que, tadinho, ele está querendo. Que tadinho o quê? Então, o foco é qual? Você quer seu filho saudável? Ele não está saudável com o que está sendo feito hoje? O que eu tenho que mobilizar dentro da minha análise diária para promover saúde? Quais profissionais eu tenho que buscar para fazer isso? Entende? Mas, e aí é primordial, a família é o cerne do cristianismo, é o cerne do catolicismo, tudo gira em torno da família. Se a família estiver estruturada corretamente e o patriarca estiver na função dele, a matriarca na função dela, o filho vai ser protegido e ele não vai dar porcaria para o filho. O problema é que, doutor, antigamente assim, você tinha que sair para caçar na roça, no campo, para plantar, para produzir, trazia para dentro de casa fresco. Hoje em dia, com a evolução da tecnologia, que é maravilhosa, etc., ninguém está aqui, sim, mas você tem freezer dentro de casa, você tem geladeira dentro de casa, você tem dispensa dentro de casa. Mas quem enche o freezer? Pois é. Mas... Quem enche o freezer? Então é um elemento cultural aí, né? Exato. E hoje a gente tem 60% do país com sobrepeso. Você tem noção do que é isso? 60% do país doente. A gente está falando que hoje diabetes, a normal é o seguinte, gente, presta atenção, tá? Normal é uma curva estatística, tá? É assim, ó, ela é uma parábola, assim, ela tem 2 pontinhas, 2,5 fica aqui, 2,5 fica aqui. 95% é o que a gente chama de resultado normal. Normal hoje é ser obeso no Brasil. Mas isso nunca foi saudável. Então hoje normal é estar doente. Normal é tomar muito remédio. Num mundo de doentes, eu prefiro ser o cara fora da curva, eu prefiro ser o doido que pensa totalmente diferente de todo mundo. Porque a partir do momento que você... E aí você é tido como radical. Você é tido como o cara que é inflexível. Mas nossa, eu não vou poder comer isso. Mas quantas pessoas vivem sem isso? Qual o seu propósito real ao buscar o alimento? Você acha que você só vai ter prazer com esse alimento que está fazendo mal? A relação que o ser humano se coloca no alimento, ela é muito importante. E a gente é um povo latino, é um povo passional. Vai negar o alimento de alguém em casa? Nossa Senhora! Nossa, é quase um... Então, assim, é muito importante que você aprenda a se posicionar dentro do que você tem com amor. E na fala, sempre colocar com muito amor. Porque a pessoa, quando está te oferecendo, ela está oferecendo com amor. Ela está oferecendo com cuidado. Mas essa capacidade que a gente tem de dizer um não... Essa capacidade é treinável, né? Essa capacidade é treinável.
E a gente precisa aprender a treinar cada vez mais esse não para tirar aquilo que não presta da nossa alimentação no dia a dia. Porque aquela questão, a gente vai, ou seja, isso é cultural, você vai num restaurante, ou seja, todo mundo quer te servir do bom e do melhor, você está lá, né, enfim, já você nem senta direito, não fez o pedido, vão beber o quê? Né? Já vão tomar o quê? Ele está no papel dele. É claro, e aí tem um prato, a mesa de doces, etc. Né? Ou seja, é claro, você foi lá para isso. Posso te dar um exemplo, padre? É claro. Eu estava num evento, há pouco tempo, e nesse evento a gente saiu para fazer um almoço, em time, tá? E tinham 6 pessoas na mesa. E eu senti que eu não tinha que almoçar. E eu também não poderia nem almoçar lá. Então eu decidi jejuar. Eu fui à mesa, todo mundo fez o prato. O porquê que todos se reuniram à mesa? Alguns se alimentaram mais. Qual é a causa que envolve as pessoas em torno do alimento? É você se comunicar, é você estar com o próximo, é você se conectar com ele. Uhum. Eu não almocei, fiquei com todos, nem água eu pedi, porque eu já tinha bebido muito antes de ir. E é um estado de você se testar, gente. É você experimentar isso. Como ter essa capacidade de dizer não. É natural. Você não pode dizer sim para tudo, porque se você dizer sim para tudo, eu vou te dizer uma coisa. Quem está dizendo sim para tudo está querendo agradar muita gente, menos alguém que você teria que estar agradando. A Sandra Venâncio, doutora de Campinas também, obrigado Sandra, Deus te abençoe. Ela falou assim, diarreia constante e intolerância ao glúten. Certamente é o que tem, né? É. Quais os exames que ela deve fazer? Pergunta a nossa amiga Sandra. Responde para ela. Olha só, a diarreia constante e a constipação intestinal são polos da mesma linha. Isso é muito importante se dizer, tá bom? Sandra, presta atenção no que eu vou te dizer. Muita diarreia ou intestino preso tem que ser investigado. Você já tem intolerância ao glúten, tá bom? A única coisa que você tem que fazer é buscar um bom gastroenterologista para excluir a doença celíaca. Se você não for celíaca, dê graças a Deus, porque você tira uma série de problemas sérios da sua linha, até câncer, tá bom? Mas, mesmo sendo celíaca ou não, a conduta é a mesma. Tirar essa porcaria da vida. Acabou. Se você tirar isso e seu intestino melhorar, simplesmente pare com isso. Só que aí tem um problema. Existem relações diretas do glúten que estimulam um receptor opioide no cérebro. O que é um receptor opioide? Eu estou falando que o glúten gera vício. Por isso que depois que você toma o seu pãozinho no café da manhã, às 7, 9 horas você está com fome de novo. Não é por conta só do carboidrato. A quantidade. É por conta da gluteomorfina, que é uma partícula que vai ao cérebro, estimula o sistema de recompensa e quando ela baixa, o que acontece? Você pensa que está com fome, não é não. Você está viciado mesmo em pão. Não é que você gosta de pão. É o efeito droga. Exatamente. E isso também ocorre no leite. Tem substâncias que quando você ingere, elas dilatam automaticamente a pupila. Porque elas atuam até sobre o sistema nervoso central. Que são exomorfinas, que a gente chama. Entendi. A gente tem endorfinas, que atuam com produção endógena, e exomorfinas, que elas chegam no seu corpo de via exógena, de fora do corpo para dentro. Nossa. Tá bom? Gente, quantas informações valiosíssimas aqui. Eu vou chamar um intervalo, a gente precisa tomar uma aguinha também, porque no próximo bloco eu tenho muitas perguntas que estão chegando, vou direcionar para o Dr. Juliano, mas eu também estou sentindo falta da sua pergunta, da sua participação aqui no programa, então vai ligando. Aliás, antes de chamar o intervalo, eu queria também, posso aqui, diretor, assim, dá tempo, assim, de indicar para você no Shopping Católico o Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, né, de São Luís Maria de Grignon de Montfort. Então, o segredo do Rosário está aqui, ó, gente, ó. Como nós estamos na campanha do Santo Rosário, é um livro que incentiva também você entender a mística, a espiritualidade, a essência de por que vale a pena a gente rezar o nosso tercinho. Está aqui, um livrinho de bolso, pequenininho, leitura rápida, vale a pena. Shopping Católico está aí. Com essa imagem de São Luís de Montfort, eu vou chamar o intervalo, porque na sequência muito mais informações reserva para você aqui no Vídeo Saúde. A gente volta já.